Paulo Figueiredo já está com a gente. Paulo, que descansou nos últimos dias, está de volta hoje aqui à bancada e já para analisar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como tá, Paulo? Boa tarde, bem-vindo de volta. É muito bom estar de volta, Vitor Brown. Feliz ano novo a você, feliz ano novo a todos que nos acompanham aqui, aos meus amigos e colegas de bancada. Eu fico com uma saudade imensa de fazer os Pingos nos Is, fico fora, tirei uma semaninha aí num lugar isolado, no interior do Wisconsin, nos Estados Unidos, mas ficava com uma coceira, né? Até apareci aqui no meio das minhas férias, porque eu ficava com uma coceira para comentar os assuntos. Tentei desligar um pouco do Brasil, mas não dá. Porque a gente sai do Brasil, mas o nosso coração fica, né? O coração da gente sempre fica, e quando a gente vê o país nesse estado, não tem como descansar, né? A alma não descansa. O corpo pode descansar, mas a alma não descansa. E eu tô vendo um pouco nessa notícia que você comenta, Vitor, que você traz aqui pra gente, que você relata, eu tô vendo a soma de todos os medos se concretizando nos nossos olhos. E algumas pessoas podem não gostar dos Pingos nos Is, algumas pessoas podem não gostar de mim, algumas pessoas podem não gostar da vertente ideológica, vamos chamar assim. Eu não acredito que eu faça parte de nenhuma ideologia, mas as pessoas podem não gostar do conservadorismo, da direita, mas elas não podem negar que nós avisamos que os direitos e as liberdades individuais estavam sendo solapados aos poucos no país, e esse ritmo vinha se acelerou muito ao final do ano e agora atingiu patamares que não deixam nada a desejar a nenhuma ditadura do Partido Comunista Chinês, nenhuma ditadura do Rússia, por exemplo, da Cuba, Venezuela. É tudo muito parecido, né? Veja, aqui ao longo das minhas férias, na verdade antes disso, né, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a dar poderes discricionários para um indivíduo, que é o Alexandre de Moraes, remover as pessoas, as contas das redes sociais das pessoas, incluindo os deputados, autoridades, jornalistas, etc. Né? Ele fez inúmeras remoções nos últimos tempos. A mais recente, não através do TSE, mas penso eu através do STF, removeu inclusive a minha conta, 4 milhões de pessoas nas redes sociais, no Brasil especificamente, não conseguem acessar o meu conteúdo. E por que eu digo que isso é uma comparação oportuna com essas ditaduras? Porque na China, quando as pessoas querem acessar a internet, na China não pode Twitter, não pode um monte de coisas. Quando as pessoas querem acessar sites na internet, elas usam um recurso do VPN, que é um serviço que as pessoas colocam nos seus dispositivos, celulares, etc., que aumentam a segurança da rede delas, mas também impedem que se descubra de onde elas estão acessando. Então a pessoa pode acessar um site nos Estados Unidos como se estivesse nos Estados Unidos. É um serviço totalmente legal nos Estados Unidos, inclusive é muito usado para gente que quer ter acesso ao catálogo da Netflix, digamos assim, nos Estados Unidos, quando está viajando, esse tipo de coisa. E hoje eu fiquei surpreso de ver que, apesar do banimento das minhas redes sociais, você tem uma quantidade enorme de pessoas, meus tweets continuam tendo centenas de milhares de visualizações. E aí eu fui perceber que o brasileiro já passou a usar a VPN, assim como fazem as pessoas na China comunista, assim como fazem as pessoas em Cuba, na Venezuela. E agora essa notícia que você está citando aqui é imediatamente conectada com essa, porque, na prática, o que o Alexandre de Moraes faz agora ele extingue os sigilos telemáticos, telefônicos, fiscais, bancários. Ele extingue o instituto do sigilo para um grupo ideológico. Tem um alvo específico. Não é? Agora você não precisa de mais causa provável de que alguém cometeu um crime, embora esses tais de atos antidemocráticos não estejam previstos em lugar algum. Né? Então é um inquérito inconstitucional, mas não mais isso. A pessoa não precisa mais ter um indício de que ela cometeu para que você possa ter a perda dos sigilos desse indivíduo. Basta que ela tenha alguma conexão com alguém que já perdeu o sigilo. E aí, isso na prática, né, equivale ao banimento, ao fim do sigilo para um grupo ideológico.
Eu explico por quê, né? Não sou nem eu quem disse. Aquele Stanley Milgram, aquele psicólogo que disse que a teoria das seis camadas, né? Que todo mundo estava longe dos outros, até no máximo 6 pessoas se demorava para conectar todos os indivíduos do planeta. Quando você está pensando assim chamada assim direita brasileira, você está falando de 2 ou 3 pessoas, no máximo, de nível de separação. Então, veja, se eu quiser chegar ao presidente, digamos que eu não tenha contato com o presidente, eu certamente tenho contato com alguém que tem. Então, se essa pessoa teve o seu sigilo quebrado e essa pessoa teve contato comigo, eu também perdi meu sigilo. Basta que alguém tenha ligado para mim que essa pessoa também perde o sigilo. E se alguém ligou para esta pessoa, também perde o sigilo. De forma que você, com isso, cria efetivamente a capacidade de monitorar e quebrar o sigilo de todos os indivíduos de um determinado grupo político. Não só deles, claro, porque eu também converso com pessoas mais de esquerda, mas como você tem bolhas na sociedade, dentro dessa bolha há uma garantia de que todos nós sejamos monitorados. Tem alguma diferença disso que eu estou dizendo para uma ditadura? Tem alguma diferença disso que eu estou dizendo para uma distopia? Para qualquer uma das distopias descritas nas grandes e famosas distopias, desde a revolta do Atlas até 1984, todos os elementos estão lá. O Brasil vive uma situação distópica, como nós dissemos que ia acontecer. E aí eu falo para você que está em casa, você que é de esquerda, você que me odeia, meu hater, meus amados haters, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso tem nada a ver com pensamento, com linha de pensamento, com querer, o que você quer, como é que você quer viver. Esse chicote vai mudar de mão. E eu estava ouvindo o programa antes de eu entrar no ar, esse chicote vai mudar de mão e essa harmonia maravilhosa talvez não dure para sempre. Ou melhor, certamente essa harmonia entre o Supremo Tribunal Federal e os políticos que você gosta de esquerda não vai durar para sempre. Lembrem-se, o Lula foi reabilitado pelas mesmas pessoas que o jogaram na cadeia. Lembrem-se, o chicote muda de mão. E quando você aplaude esse tipo de coisa, para mim, pode ter certeza, o feitiço vai se voltar contra o feiticeiro. E isso vale também para o Alexandre. Se você pode fazer isso com os outros, Xandão, uma hora vão fazer isso com você. Vê como é que a vida do Moro e do Dallagnol, todo poderoso durante um determinado momento, Marcelo Bretas, todo poderoso no Rio de Janeiro, veja como a vida dessas pessoas ficaram um pouquinho mais difícil. E poderiam ter ficado muito mais. Todo mundo tem que se lembrar, o chicote muda de mão. Agora sim, você, Paulo, para a gente fechar, temos mais 2 minutos, Paulo. Não, eu citei aqui, falei de distopia, e óbvio, toda vez que a gente fala de distopia, principalmente desses assuntos, todo mundo lembra do 1984, o livro do George Orwell, e aí eu lembrei que no livro tinha um negócio chamado, em inglês chama telescreen, eu acho que em português é teletela, se fosse a tradução literal, que era um dispositivo que o grande irmão, o Big Brother, né? Daí que vem o nome do reality show, Big Brother Brasil, Big Brother, o grande irmão que observava todos, ele botava uma TVzinha, né? Uma telazinha na sua casa, mas ela funcionava de mão dupla, sempre. Então, ela transmitia a propaganda oficial do governo e, ao mesmo tempo, ela monitorava tudo que acontecia dentro da sua casa. E, obviamente, quando o George Orwell escreveu o livro, eu achava que em 1984 essas coisas iam acontecer, ele não imaginava que nós teríamos aqui, todos nós, uma coisa muito superior à teletela. Nós vivemos hoje, graças à tecnologia, nós temos um dispositivo que não monitora só a nossa casa, mas monitora todos os lugares para onde nós vamos e tudo que nós falamos, com quem falamos. Isso é um sonho molhado de qualquer ditador. Nem o Gengis Khan, o Olavo de Carvalho falava isso, nem o Gengis Khan, no seu período mais truculento, nem o maior tirano, nem o Stalin, nem o Hitler conseguiriam imaginar nos seus sonhos molhados que eles conseguiriam monitorar aonde todo mundo estaria o tempo todo, o que essa pessoa acessaria na internet, o histórico de navegação. Já teve procurador da Lava Jato pedindo para acessar histórico de navegação das pessoas, tudo com quem as pessoas, para quem elas ligam, o que elas conversam. Tudo isso de muito mais avançado que uma teletela nesse dispositivozinho aqui que monitora as nossas vidas. E aí, isso que o Zé Maria
mencionou aqui, no direito aqui dos Estados Unidos a gente chama de fishing expedition, né? Uma expedição de pesca, que é quando o sujeito ele começa a vasculhar alguma coisa, ele não sabe o direito que ele vai encontrar, mas ele procura e ele acaba encontrando alguma coisa que na mão de agentes públicos inescrupulosos pode até ser utilizado, sei lá, para fazer chantagens pessoais, vai que alguém tem preferências sexuais que não querem que sejam revelados. Todas essas coisas são possíveis quando você dá a agentes públicos o poder de vasculhar a vida das pessoas. Mas eu fiquei numa reflexão aqui, pensando, enquanto vocês estavam falando a respeito desse assunto, e fiquei pensando, por que será que o Supremo Tribunal Federal nunca fez isso antes? Zé Maria estava falando, teve CPI que tentou fazer quebra de sigilo em massa, e eles nunca fizeram até hoje. Por que nunca fizeram isso com o PCC, o Comando Vermelho? Sei lá, vou aqui imaginar com vocês. O sujeito vai e liga para alguém do Comando Vermelho. Não vale a pena quebrar o sigilo, então, de todos esses que conversaram com o cara do Comando Vermelho? Sei lá, de repente o cara ajudou a marcar a visita de um político a uma determinada favela, ou sei lá, tem contato com algum escritório de advocacia, esse tipo de coisa. Não vale a pena quebrar sigilo para essas pessoas? Ou, se você é um cara, porque às vezes tem, né, na esquerda o pessoal não é muito ligado nesse negócio de droga, o pessoal acha que droga não tem problema, que tráfico de drogas deveria ser descriminalizado. Tá bom. Pedofilia. Por que não aplica essa teoria, essa brilhante ideia, para desbaratar as quadrilhas de pedofilia? O sujeito está lá, ele é pedófilo, pegou material de pedofilia no computador dele. Por que não pega todas as conexões que ele teve? Quebra o sigilo em massa? Não. Ah, é só para atos antidemocráticos? Então quer dizer que para o Alexandre de Moraes, atos antidemocráticos que não estão previstos como crime na lei são mais graves e justificam mais ainda você passar por cima da lei e dos direitos individuais do que pedofilia e tráfico de drogas? Corrupção. Onde isso para? Onde isso para? Será que cadê os advogados garantistas? Aqueles que na Lava Jato defendiam as garantias individuais de todo mundo. Todo mundo sumiu? Para atos antidemocráticos pode? Então, gente, você tem que ser muito panaca, muito trouxa ou muito mal intencionado para não admitir que o que nós estamos vivendo é simplesmente nada além da perseguição política daqueles que têm uma visão de mundo diferente da qual eles concordam. Não é nada além disso. Ninguém está salvando a democracia. É o velho e bom, eu vou perseguir quem pensa diferente de mim.